Olá! Na aula de hoje nós vamos tratar uma técnica chamada de pipeline ou pipeline para melhorar o desempenho do nosso projeto do processador MIPS. Para iniciarmos a discussão sobre o pipeline, nós vamos emprestar um exemplo lá do livro do Patterson, que ele faz uma analogia com o processo de lavagem de roupas com a execução de instruções. Como que funciona essa analogia? Imagine que várias pessoas moram em um mesmo prédio e nós temos uma lavanderia apenas. E apenas uma pessoa pode entrar na lavanderia para lavar as suas roupas. Então, ao longo do tempo, aqui nós temos as pessoas A, B, C e D. Ao longo do tempo, o que vai acontecer? O indivíduo A pega a chave da lavanderia, entra na lavanderia e começa a lavar as suas roupas. Às 6 horas da tarde. O indivíduo B, às 8 horas e assim por diante. Até que a quarta pessoa que foi lavar suas roupas vai terminar de lavar as suas roupas às 2 da manhã. Pois apenas uma pessoa pode entrar na lavanderia para lavar as suas roupas. Percebam que o processo de lavagem de roupas ele é composto aqui no nosso exemplo em 4 etapas. Primeira etapa, tirar as roupas do cesto. Segunda etapa, lavar. Terceira etapa, secagem. E quarta etapa, guardar as roupas no armário. Todas as pessoas, quando vão lavar as suas roupas, seguem as mesmas etapas. Agora percebam se a gente mudasse um pouco as regras lá do condomínio. Se a gente pudesse fazer com que mais de uma pessoa usasse a lavanderia. Aqui a gente tinha a seguinte restrição: apenas uma pessoa pegava a chave da lavanderia e devolvia. Aqui não. No segundo exemplo, mais de uma pessoa pode começar a lavar as suas roupas. Percebam o que vai acontecer. O indivíduo A, ele tira as roupas do cesto e coloca suas roupas para lavar. Nesse momento, o indivíduo B, ele já pode começar a tirar suas roupas do cesto. Quando o indivíduo A coloca suas roupas na secadora, o indivíduo B, ele pode colocar suas roupas na lavadora. Num quarto momento aqui, quando o indivíduo A tira suas roupas da secadora e coloca no armário, o indivíduo C já pode começar a tirar suas roupas, porque o cesto já está disponível. Percebam então que o cesto, à medida que o cesto vai ficando disponível, eu posso ir passando para a segunda etapa, terceira e assim por diante. Então, ao invés de ter uma lavagem de roupas para os 4 indivíduos, terminando às 2 horas da manhã, a gente vai ter uma situação que todos têm acesso à lavanderia. O primeiro indivíduo começa às 6, só que como a gente vai permitindo que mais de um indivíduo comece a lavar suas roupas, a gente vai ter o processo todo, as 4 lavagens de roupas, terminando às 9h30 da manhã, muito mais cedo do que o quadro anterior que a gente tinha às 2 da manhã. Por que isso foi possível? Porque a gente pôde iniciar mais de uma lavagem nesse intervalo de tempo, coisa que não acontecia aqui. A execução era sequencial e eu tinha que aguardar que uma lavagem terminasse para começar a próxima. Aqui não, aqui a gente pôde iniciar várias instruções nesses intervalos de tempo aqui. Não quer dizer que as lavagens estão acontecendo ao mesmo tempo. Percebam que se a gente pegar a lavadora de roupas, ela não está sendo usada por 2 pessoas ao mesmo tempo. Da mesma forma, a secadora e o armário onde a gente está guardando as roupas. Então, essa analogia quer dizer o que para a gente? A gente vai trabalhar como se o processador fosse a lavanderia, o caminho de dados fosse a lavanderia, a gente vai permitir acesso a mais de uma instrução.
Porque a gente sabe que, pelo projeto multiciclo, que foi o assunto de nossa última aula, a execução da instrução ela pode ser quebrada em etapas. E a gente vai aproveitar esse uso em etapas. No nosso exemplo, no processador MIPS, a gente tinha 5 etapas, para criar um pipeline de 5 etapas, ou o termo que é comumente utilizado de 5 estágios. Então, um pipeline de 5 estágios ele vai permitir que eu divida a instrução em 5 etapas e eu possa iniciar várias instruções ao mesmo tempo. O ganho que eu tenho vai depender do tamanho do pipeline. No caso de um pipeline de 5 estágios, eu tenho um ganho de até 5 vezes no desempenho. Eu consigo diminuir o tempo de execução em uma fração de 5. Essa é a vantagem da gente ter o pipeline. É claro que se a gente pegar apenas por indivíduo A e perguntar para ele qual que foi o tempo que ele gastou para lavar as suas roupas com o pipeline, ele vai falar para nós, eu gastei 2 horas. O indivíduo B, a mesma coisa, ele gastou 2 horas. Mas percebam que o uso da lavanderia é otimizado. A gente fala que a vazão do processador melhora. Ele vai conseguir executar mais instruções por unidade de tempo. Para cada instrução, o tempo permanece, mas num lote grande de instruções, a gente vai ter um ganho de desempenho. E isso vai acontecer nos nossos programas. Os nossos programas têm milhões, têm bilhões de instruções que são executadas. Então, se a gente conseguir otimizar esse grande lote de instruções, executar em um tempo menor é vantajoso. Quais são as ideias do pipeline? Então, nós vimos pelo exemplo da lavanderia que o trabalho é dividido em etapas ou estágios. A técnica vai permitir melhorar a vazão, a quantidade de instruções executadas por unidade de tempo. Se todos os estágios levarem aproximadamente o mesmo tempo e a gente tiver instruções para colocar no pipeline, o ganho vai ser proporcional. Então, se eu tenho 5 estágios no meu pipeline, o ganho vai ser de 5 vezes. No caso das instruções MIPS, a gente vai dividir o nosso pipeline em 5 etapas. A primeira etapa, buscar a instrução da memória. A segunda, ler registradores e decodificar a instrução. Execução da operação ou cálculo de endereço para uma instrução de load ou story word. A quarta etapa é o acesso à memória de dados. E a quinta etapa é escrever o resultado em um registrador, que é a etapa do write back, que vai ser usado nas instruções do tipo R ou Lua do Word quando a gente precisa gravar o resultado final no banco. Então a gente vai trabalhar com pipeline de 5 estágios, no caso do MIPS. Fazendo aqui algumas considerações, vamos dar uma olhada aqui no desempenho. Então, qual que é a diferença de um projeto de ciclo único para o projeto com pipeline? Então, ao todo, se uma instrução aqui no primeiro caso, ela gasta 800 picosegundos, para eu executar 3 instruções, a gente vai gastar 2.400 picosegundos. A gente não tem pipeline ainda. Quando a gente tem pipeline, o que vai acontecer? Eu vou poder iniciar mais de uma instrução. Eu inicio a instrução load word, ela faz a etapa de busca. Quando ela passa para a segunda etapa, que é a decodificação, aí a leitura dos valores no banco de registradores, o pipeline MIPS já pode iniciar a segunda instrução. Quando eu passo para a terceira etapa da primeira, eu já posso iniciar aqui uma terceira instrução. Então, o tempo de execução final com pipeline é 1.400 picosegundos. Então, é uma quantidade menor do que o projeto de ciclo único. Então, para esse caso, com 3 instruções, eu tenho uma proporção de 1,7 mais rápido. Se eu tivesse mais instruções, eu teria um melhor desempenho, porque eu poderia iniciar mais instruções, deixar o que é chamado nos livros, deixar o pipeline sempre cheio. Se a gente for calcular que o tempo entre instruções sem pipeline, que seria o tempo total, dividido pelo número de estágios, a gente vai ter essa
essa proporção aqui. A gente vai poder diminuir de 800 picosegundos, a gente vai diminuir para 160 picosegundos. Vai ser o tempo médio de execução por instrução. Lembrando novamente, para cada instrução a gente não tem essa diferença, mas se a gente calcular a média geral, a gente vai ter uma execução mais rápida, pelo fato que a gente vai ter uma vazão melhor no processador. Então, esse é o ganho de desempenho que a gente pode obter. Nessa ilustração aqui, nós já temos as 5 etapas. Percebam que aqui, na segunda etapa, tem esse espaço vazio. Por que existe esse pedaço vazio aqui? Aqui a gente vai ter, eu já vou comentar com vocês, um problema o que pode ocorrer quando a gente está acessando o banco de registradores por 2 instruções ao mesmo tempo. Então, a ideia dos projetistas MIPS é quebrar o tempo aqui em 2 partes. Na primeira etapa é permitido a escrita e na segunda etapa é permitida a leitura. Tudo isso para que a gente possa utilizar o banco de registradores no mesmo ciclo, na mesma etapa de pipeline, no mesmo estágio do pipeline. Isso a gente vai ver daqui a pouco quando a gente for tratar dos hazards, situações de atenção que a gente precisa ter em relação à estrutura do caminho de dados. No caso do MIPS, o projeto de pipeline é simplificado, pois todas as instruções têm o mesmo tamanho e o tempo, o estágio de decodificação, pode ser igual para todas. Tem poucos campos, formatos de instruções e campos localizados no mesmo lugar. Essa simetria permite que o segundo estágio pode começar a ler o banco ao mesmo tempo em que o hardware está determinando que tipo de instrução foi lida. A gente pode fazer na mesma etapa a leitura e a decodificação da instrução. Operações de memória só vão aparecer em load stores e operandos estão alinhados. Os dados solicitados podem ser transferidos entre processador e memória em um único estágio do pipeline. Isso facilita o processo. Se eu não tivesse esse alinhamento, seria necessário mais estágios no pipeline. Eu teria uma perda de desempenho por esse fato. Pelo fato que eu teria aparentemente um estágio a mais, mas na verdade o que eu teria é um ciclo a mais para fazer essa leitura em memória. Agora, uma coisa que não ocorre no exemplo da lavanderia, ocorre aqui no pipeline. Existem situações de atenção, que a gente pode chamar como situações de perigo ou situações de conflito no pipeline, que não acontece na lavanderia, no nosso exemplo mais simples. São situações em que a próxima instrução não pode ser executada no ciclo de clock seguinte, devido a 3 fatores. O primeiro é o chamado hazard estrutural, mas a gente tem também o hazard de dados e o hazard de controle. Inicialmente, vamos ver aqui o hazard estrutural. O que é o hazard estrutural? Significa que o hardware não pode admitir a combinação de instruções que queremos executar no mesmo ciclo de clock. Significa que eu tenho uma unidade no meu caminho de dados, pode ser o banco de registradores, a memória, sendo acessada no mesmo estágio, para 2 instruções diferentes. Isso não é possível, isso não pode acontecer. Então, aqui um exemplo, uma única memória sendo acessada ao mesmo tempo, no estágio 1 de uma instrução, e no estágio 5 de outra instrução, com as 2 instruções do pipeline. Então, o que vai acontecer? Se as duas instruções estão acessando essa memória principal. Qual que é o cuidado que a gente precisa ter? Então, aqui nesse diagrama, a gente tem esse exemplo. Nós temos um pipeline com 5 instruções, os 5 estágios do pipeline, e onde vai ocorrer o hazard estrutural. Então percebam aqui, nesse estágio, a instrução load word, quando ela chega na sua quarta etapa, ela precisa realizar uma leitura em memória.
Mais à frente, lá no pipeline, o pipeline já iniciou uma instrução que está fazendo a leitura em memória. Então, como que a memória vai responder a duas leituras ao mesmo tempo? Aqui mais um exemplo, onde eu tenho uma instrução no pipeline ADD e lá na frente, no momento atual, eu tenho uma instrução que está fazendo a leitura dos operandos. Aqui a gente tem também um hazard estrutural, né, no banco de registradores. Temos esse hazard estrutural no banco de registradores. Duas instruções acessando o banco ao mesmo tempo. Como que a gente resolve essa situação? Então, os projetistas MIPS tiveram a seguinte ideia. Realizando a leitura e a escrita em tempos diferentes, em bordas diferentes do ciclo de máquina. Na borda de subida eu posso fazer a escrita e na borda de descida é permitido realizar a leitura. Fazendo dessa forma, mesmo usando o mesmo ciclo de máquina, eu consigo ter a escrita e a leitura na mesmo estágio, na mesma etapa do pipeline. Vai resolver esse problema de hazard estrutural. Então, essa é uma solução para o caso do banco de registradores. Então, aqui eu tenho, em um primeiro momento, eu vou realizar a escrita na borda de descida e a leitura vai ser permitida na borda de subida. Com isso, eu consigo separar as operações usando o mesmo componente. Esse hazard de memória aqui, ele pode ser resolvido por um mecanismo chamado de memória cache, que é uma forma de uma memória implementada internamente no processador. A gente vai ter uma separação, uma cache dividida em memória de dados e memória de instruções. Então a leitura não é realizada diretamente na memória principal, e sim na memória cache. Isso seria uma solução para esse hazard. Um segundo tipo de hazard que nós temos no projeto MIPS é o chamado hazard de dados. Como que funciona esse hazard de dados? Percebam aqui no exemplo. Eu estou somando T0 e T1 e armazenando em S0. E a instrução a seguir, ela usa o valor de S0 como operando, somando S0 com T3 e jogando para T2. Agora, se eu coloco isso aqui no pipeline, quando a instrução sub for executada, eu não terei ainda o resultado pronto do valor de S0. Então, pegando aqui um exemplo aqui no diagrama de tempo. Aqui a gente tem um diagrama de tempo. Percebam que a escrita na instrução, num primeiro ADD, vai acontecer lá no 5, na etapa 5. Quando a segunda instrução entra no pipeline e ela vai fazer a leitura, ela não vai pegar o valor atualizado, ela vai pegar um valor desatualizado, porque não terminou ainda a execução da instrução anterior. Então esse é o chamado hazard de dados. Então a instrução ADD não escreve o seu resultado até o quinto estágio, significando que teríamos que inserir aqui uma primeira solução, inserir 3 bolhas no pipeline, atrasar. Então qual que é a primeira solução que a gente pode pensar? A gente pode atrasar a execução para dar tempo do ADD terminar a sua execução e aí iniciar o sub. Essa solução não é muito boa, porque a gente sabe que fazendo a leitura de nossos programas, a gente sempre faz uma operação para poder usar em sequência. A gente não vai fazer uma soma para não usar o resultado. Geralmente a gente faz uma soma e já usa esse resultado na sequência. Então esse tipo de situação vai ocorrer muito na execução das instruções. Se eu atrasar essa segunda instrução, para dar tempo da primeira terminar, eu vou chegar numa situação que vai ser quase igual ao projeto de ciclo único. Então eu vou perder toda a vantagem que eu tenho no pipeline. Uma segunda solução é o compilador poderia tentar remover os hazards de dados, trocar o nome dos registradores
Só que não é uma solução boa também, porque ela vai ser limitada à quantidade de registradores e as situações que eu tenho no programa. E a terceira solução é baseada na observação que não precisamos esperar que a instrução termine antes de tentar resolver o hazard de dados. Embora essa primeira instrução, ela vai escrever o seu resultado apenas na etapa 5, a partir da terceira etapa, no final da terceira etapa, eu já tenho o resultado pronto, que é quando eu vou realizar o ADD de fato. Então, aqui no final da terceira etapa, o resultado já está pronto. Eu ainda não gravei no banco de registradores. Então, a técnica que é utilizada pelo projeto MIPS é fazer o encaminhamento, ou o chamado forwarding. O que é o encaminhamento? Eu vou pegar o valor que está pronto aqui na saída da unidade lógica aritmética e vou encaminhar para a execução da instrução atual, a mais recente. De forma que, ao invés da instrução próxima pegar o resultado do banco, ela vai pegar a partir desse encaminhamento, dessa unidade de encaminhamento. Na sequência de código, assim que a unidade lógica aritmética cria a soma para o ADD, podemos fornecê-la como entrada para a subtração. Então, aqui, a partir da terceira etapa do pipeline, eu vou passar esse valor para a instrução sub. Haverá, então, um acréscimo de hardware extra para ter o item que falta antes do previsto, diretamente dos recursos internos, que é chamado de forwarding ou bypassing. Então, essa é a técnica de forwarding ou bypassing. Então, como que vai funcionar? Aqui a gente tem um diagrama do ADD e do sub. Quando termina a execução, a terceira etapa dessa primeira instrução, eu vou passar o valor para cá. Então, essa instrução, ao invés dela pegar diretamente o valor do banco, ela vai pegar um valor atualizado, o valor que foi trabalhado na instrução prévia. Aqui mais um exemplo de como acontece essa dependência. Esse ADD, na primeira instrução, ele está gravando o valor no registrador 1. E aí todas as instruções subsequentes estão usando esse registrador 1 como operando fonte. O que vai ocorrer aqui? Né? Quais são as situações que a gente vai ter problema de dependência? A segunda e a terceira instrução que vem na sequência, que são as setas que a gente está tentando voltar no tempo. A gente está querendo voltar no tempo para fornecer um operando. E isso não é possível. Aqui as setas onde estão em verde, a gente já não tem mais um problema de hazard, porque se acontece aqui na mesma etapa, a gente sabe que tem aquela divisão na borda de descida e borda de subida, eu consigo escrever e ler no mesmo ciclo de máquina, considerando essa etapa. E aqui também a gente não tem problema, porque essa instrução, quando ela for realizar a leitura, essa última instrução, a instrução XOR, quando ela for realizar a leitura do banco de registradores, ela já vai pegar o valor correto. Não tem problema de hazard aqui. O hazard está acontecendo nessas duas situações. Então perceba que acontece não apenas para a próxima, mas para a segunda instrução na sequência pode ocorrer o hazard, se houver dependência de dados. Esse hazard ele é classificado como read before write. Eu estou tentando realizar uma leitura de um operando antes de ser feita a escrita, que isso não pode acontecer. Aqui mais um exemplo, o hazard load use. O hazard load use, o que acontece? Ele faz a escrita também lá na quinta etapa e as instruções também vão realizar na sequência aqui no meu exemplo, elas estão fazendo a leitura desse operando, que é o operando 1. Acontece a mesma coisa, a gente vai ter uma situação que a gente vai precisar de uma forma de encaminhamento, só que apenas o encaminhamento não vai resolver, porque no caso do load use, o resultado está pronto a partir da quarta etapa, que é a etapa DM no nosso gráfico, porque é necessário realizar uma leitura em memória. Então, apenas o encaminhamento não vai funcionar. A gente já vai ver que a gente precisa também colocar uma bolha no pipeline. A forma mais simples de resolver um
um hazard, é colocar bolha. Eu vou atrasar a execução. Se eu atrasar a execução em 4 ciclos, resolve o meu problema. Essa solução vai ter um impacto no CPI, na quantidade de ciclos por instrução. Então, colocar aqui fazer com que o pipeline fique paralisado ou colocar bolhas no pipeline, que significa colocar uma instrução que não faz nada no pipeline artificialmente para dar tempo para que a segunda instrução comece a sua execução. Isso não é legal, porque eu percebo que o tempo vai aumentando, o tempo de execução vai aumentando. E essa dependência de dados ocorre o tempo todo nos nossos programas. Então essa é a forma mais simples. Não é boa para o desempenho, mas resolve. Já com o encaminhamento, o que vai acontecer? A gente vai pegar o resultado pronto aqui. A gente tem essa situação aqui de dependência para as duas instruções seguintes, né? Então, como que vai ser? Aqui eu não tenho problema de dependência, mas eu tenho problema de dependência de dados nessas duas situações. Então, ao invés de colocar bolhas no pipeline, o hardware vai entender, ele vai detectar que a instrução sub depende da anterior, e aí então ele faz o encaminhamento do resultado, encaminha para essa e para essa. Como que o hardware faz essa detecção, que é chamada detecção de hardware? Ele simplesmente compara se o registrador de destino da instrução que está no terceiro estágio é igual a qualquer um dos registradores fonte da instrução que está no segundo estágio. Se isso acontecer, é feito o encaminhamento. Dessa forma, se resolve um hazard de dados simples. Já um hazard do tipo load use, ele é um pouco mais complicado. Então aqui, para essas instruções, a gente não tem problema não temos um hazard. Mas aqui a gente tem um hazard. Percebam que para segunda instrução a gente está tentando voltar no tempo. Isso não tem como acontecer. A instrução load word, ela tem o valor pronto depois do estágio 4, quando é feita a leitura em memória. Não tem como eu voltar no tempo para alimentar uma instrução sub na sequência. Já a instrução subsequente, a instrução end, eu posso realizar o encaminhamento. Então a solução aqui nesse caso é a gente colocar uma bolha, atrasar a execução da instrução sub e por consequência vai atrasar a execução de todas as outras instruções para que dê tempo que o estágio 4 da primeira termine e aí eu possa realizar o encaminhamento. Então é uma solução híbrida. Eu preciso de bolha e preciso de encaminhamento para resolver. Aqui está nesse gráfico a solução, então load seguido de um sub. O que a gente vai precisar fazer? Coloco bolhas no pipeline, atraso a execução e aí então eu realizo o encaminhamento. Eu preciso das duas técnicas para resolver esse tipo de hazard. E por fim, aqui a que a gente tem é o hazard de controle ou desvio. Então esse foi o hazard de dados, que a gente acabou de ver. As soluções são a bolha e o encaminhamento. No hazard de controle ou desvio, o que acontece? É uma situação que a gente tem uma instrução de controle, que é, por exemplo, a instrução back. E a instrução back, eu preciso resolver se eu devo ou não executar o salto. Só que a gente sabe que apenas na terceira etapa isso vai acontecer. Então, qual instrução eu coloco no pipeline? A instrução que está na sequência do código, que significa que o back não deveria ser executado, ou eu coloco uma instrução que é o alvo do meu desvio. Não tem como saber, eu tenho duas possibilidades. Eu não executei ainda a comparação nesse caso aqui, entre os dois registradores para saber se eu devo ou não ir reexecutar o salto. A solução mais simples, novamente, é colocar bolhas no pipeline, atrasar a execução até dar tempo do branch e fico executar, para eu saber se eu devo ou não atualizar o PC com o endereço-alvo. Então, essa seria uma solução para a gente resolver, né? Outras soluções envolvem realizar a previsão do desvio, se esse desvio deve ser tomado ou não, né?
Eu tenho o back e eu tenho o load word. Então o que eu faço? Eu coloco a instrução seguinte para ser executada, eu vou supor que o desvio não foi tomado, ou eu vou carregar uma instrução que é o alvo do meu desvio. Então, eu tenho duas situações que eu posso tentar prever. Então, a versão mais simples é sempre prever que os desvios não serão tomados. Somente quando os desvios não são tomados é que o pipeline sofre um stall. Então, a primeira técnica vai funcionar da seguinte forma. Eu começo a executar o programa e eu continuo. Eu nem sei ainda se a instrução seguinte deve ou não ser executada, mas eu começo a executar. Se eu descobrir que o desvio não deveria ser tomado, não acontece nada, eu continuo a execução. Só quando eu identifico que o desvio deveria ser tomado, tenho que descartar a execução dessa instrução e trazer a instrução, trazer a instrução alvo do desvio. Então, essa seria a primeira solução que pode ser tomada para resolver o problema. A técnica que é usada no processador MIPS é a técnica de decisão adiada. Como que funciona a decisão adiada? No caso do processador MIPS, o software básico, o compilador, ele coloca na sequência da instrução back sempre uma instrução que deve ser executada, que na prática vai ser executada. Pode ser, a princípio, uma instrução NLP, que não faz nada. O compilador ele tenta utilizar melhor esse tempo, colocar uma instrução real que pode ser executada. Então, na prática, o compilador mexe no nosso código para colocar uma instrução na sequência que sempre vai ser executada. Por isso que o nome é decisão adiada. O que vai acontecer? O processador começa a executar a instrução back, ele não sabe ainda se esse back deve ou não ir para o alvo do desvio, e ele já começa a executar essa instrução, que é sempre executada. Com isso, o processador tem um tempo para decidir se o alvo deve ou não. Então, lá na terceira etapa, quando o processador for carregar uma instrução, ele já pode carregar a instrução correta, com esse atraso. Então, as instruções são organizadas pelo software de forma que a instrução imediatamente posterior ao salto é sempre executada. Essa técnica de decisão adiada é usada e vocês podem testar inclusive lá no simulador Mars. Lá no Mars tem uma opção que vocês marcam. Use Delayed Branch. O que é o Delayed Branch? Vocês vão perceber que quando vocês montarem o programa de vocês, sempre quando houver um back, ele vai colocar uma instrução que não faz nada na sequência. Nesta aula, nós vimos então uma introdução sobre a técnica de pipeline e vimos as três formas de hazard, três situações de hazard que a gente pode ter no nosso pipeline. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com o caminho de dados com pipeline. O que muda no caminho de dados MIPS quando nós utilizamos a técnica de pipeline? Quais são os elementos que a gente vai precisar e como que a gente vai construir essa unidade de detecção de hazard para detectar principalmente os hazards de dados. Então, até a próxima aula.